Pois é, olha só, o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para a defesa apresentar uma explicação para essa minuta que foi encontrada no celular de Jair Bolsonaro, uma minuta em que era feito um pedido de asilo para a Argentina. E eu consegui, Sheila, essa resposta antes do Alexandre de Moraes. O advogado Paulo da Cunha Bueno, que defende o ex-presidente no processo da trama golpista, diz que ele recebeu, de fato, uma sugestão para pedir asilo à Argentina. Uma minuta chegou a ser enviada assim a ele, como mostrou a Polícia Federal, mas, diz Paulo da Cunha Bueno, o Bolsonaro não aderiu. Ele falou que essa proposta ocorreu há mais de 1 ano e meio e ele rechaçou, né? Diz que a fuga nunca foi uma opção para o ex-presidente, e ele diz o seguinte, que depois de rejeitar essa ideia do asilo, o Bolsonaro não apenas ficou no Brasil, como viajou pelo país todo e esteve presente em todos os atos do processo contra ele. Falou todas as vezes em que ele foi intimado, em que ele foi chamado, ele foi lá, respondeu, prestou depoimento, assistiu ao depoimento das outras testemunhas e, inclusive, foi a atos para os quais não foi convocado. Né? O Cunha Bueno lembra, por exemplo, que o Bolsonaro não tinha obrigação, mas que estava presente no dia do julgamento em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele. Então, é isso. Essa é a resposta que vai ser dada. Recebeu, sim, a ideia, recebeu uma sugestão para pedir asilo para o Milei, mas descartou, não aderiu à ideia, ficou no Brasil, respondendo ao processo e agora está preso e vai ser julgado, Sheila. Isso é o que a defesa deve alegar. Você conversou com o advogado, Mônica? E aí eu queria entender o seguinte, porque o governo da Argentina disse que não recebeu nenhum pedido de asilo. Então, esse pedido não foi adiante, foi apenas uma sugestão que foi rejeitada por Bolsonaro? Essa é a teoria da defesa? Essa é a explicação que a defesa vai dar. Recebeu sugestão, como Lula também, quando estava para ser preso, recebeu sugestão de sair do país, isso já é história, né? Isso já foi contado, e não aderiu, não foi. E o Bolsonaro também não aderiu, não foi, não saiu do país. Essa é a resposta que a defesa vai dar ao Alexandre de Moraes, Sheila. De fato, houve uma ideia, deram essa ideia a ele, porém, ele não aderiu, simplesmente ficou no Brasil, e a prova maior é que está aí, que está preso. Tá aqui, né? Agora, de quem recebeu essa sugestão? Isso tá claro, Mônica? Pois é, para mim não ficou claro. Eles falaram que ainda vão ter que conversar com o Bolsonaro, porque essa minuta aí de pedido, esse rascunho de um pedido de asilo para o governo Milei, foi enviado a ele pelo celular da mulher do Flávio Bolsonaro, mas houve um estranhamento, né? Porque diz que ela nunca teve uma participação política, menos ainda como conselheira dele. Então, que alguém usou o celular dela para mandar para ele este rascunho. Precisa ver quem foi. Isso não está muito claro ainda, e isso o advogado não esclarece, né? Ele fala, não, vai ter que ver melhor como que isso foi enviado a ele, mas, e por quê, por qual razão estava ali no celular dela, mas o fato principal, segundo ele falou, não vamos fugir do principal, o principal é que ele não aderiu a essa proposta. Ô, Mônica, o Fábio França estava aqui chamando a atenção fora do ar. Nos parece que é a primeira vez que a mulher de Flávio Bolsonaro, a Fernanda Nantes Bolsonaro, aparece assim no noticiário, não é? Eu nunca tinha visto. Pois é. Inclusive, o relatório, né, Sheila, o relatório, ele fala também da Heloísa, mulher do Eduardo, né? Eles fazem uma descrição, a Polícia Federal, sobre recursos movimentados pelo Jair Bolsonaro e pelo Eduardo, mostrando, por exemplo, que o Bolsonaro depositou 2 milhões num único dia para Michele Bolsonaro numa conta, um dia antes dele depor na Polícia Federal, justamente nesse inquérito, que depositou 2 milhões para o Eduardo Bolsonaro, e o Eduardo fez depósitos para a mulher dele, volumosos para a Heloísa. A polícia acha que essa movimentação não era simplesmente para cobrir gastos, né? Por exemplo, os depósitos foram feitos na conta da Heloísa, num banco aqui no Brasil, sendo que ela está nos Estados Unidos, então não seriam para gastos correntes dela, mas a polícia desconfia que seria uma forma de começar a tirar o dinheiro da conta do Bolsonaro por causa de essa conta ser bloqueada. Então, aparecem aí Michele, aparece a Luísa, aparece agora a mulher do Flávio, nessa investigação sobre tentativa de obstrução de justiça e coação no processo,
em que o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para militar por sanções contra o Brasil, e em que, nesse contexto, houve movimentação de recursos. E aí também aparece a mulher, tanto do Jair quanto do Eduardo Bolsonaro, Sheila. Ou seja, é uma trama complexa, a gente tem que ver com atenção esse relatório, a imprensa está debruçada nisso, né? Para tentar entender quais foram os movimentos e o que de fato era crime e o que de fato não é crime. E quais as implicações no caso de haver crime mesmo. Mônica, tendo qualquer novidade, você volta a conversar aqui com a gente? Né? É uma bomba. Porque tá quente, né? É uma bomba. Ah. Oi? Sim, era uma bomba isso, porque existia sim sempre esse zum, zum, zum. Será que o Bolsonaro vai para a Argentina? Sim. Será que o Bolsonaro vai para os Estados Unidos? E quando o Trump começou a tratá-lo como um perseguido político, houve essa desconfiança muito forte de que ele se movimentava, sim, né, por meio dessas narrativas para ir para os Estados Unidos, para fugir do Brasil. Por isso que ele foi preso, né? Inclusive está em prisão domiciliar, Sheila. E realmente não é algo confortável para o ex-presidente ter que explicar essa minuta aí, né? Essa carta em que claramente havia de asilo ao Milei. Mas diz que não foi enviado, que ele não aderiu, e o governo argentino está dizendo que de fato não recebeu nenhum pedido, né?